Planejamos algo grande, eles disseram, para o meu aniversário. Voei 11 horas até casa, encontrei a casa vazia, um bolo no lixo e um post-it na geladeira. Usamos seu dinheiro. 134 mil dólares pelo apartamento. Depois minha irmã mandou uma mensagem, valeu pelo upgrade, mano. Fiquei parado ali, 7 anos de economia, sumiram. Na manhã seguinte, pelo celular, vendi a casa. E isso foi só o começo. Por que dentro de uma caixa no sótão? Espero que esteja pronto, minha irmã riu ao telefone. Planejamos algo grande. 11 horas. Voei 11 horas. No momento em que desci do avião, senti que algo estava errado. Nenhuma mensagem. Ninguém para me buscar. Há apenas silêncio. Cheguei à casa, nossa antiga casa, aquela que ajudei a reformar, onde paguei pelo piso novo, pela geladeira, até pela maldita campainha inteligente que nem tocou quando apertei. Só o som oco da minha própria batida. Ninguém atendeu. A porta estava destrancada. Entrei, e na hora soube que algo estava muito errado. As luzes apagadas. A sala de estar, vazia. Caixas meio abertas, sapatos jogados como se alguém tivesse saído às pressas. E então eu vi. Na geladeira. Um post-it amarelo, torto, a letra inconfundível da Olivia. Usamos seu dinheiro. 134 mil dólares. Pelo apartamento. Aproveite a visita. O bolo ainda estava no balcão. Amaciado. Metade jogado no lixo. Feliz aniversário, borrado em glacê vermelho como cena de crime. Então meu celular vibrou. Mensagem da Olivia. Valeu pelo upgrade, mano. Sério. Tá lindo. Era isso. Essa era a festa. Esse era o algo grande. 7 anos de economia. Cada aumento de salário que não comemorei. Cada férias que não tirei. Cada bico extra. Cada jantar solitário com planilhas e aplicativos de orçamento. Sumiram. Eles pegaram tudo. E nem se deram ao trabalho de esconder. Fiquei parado naquela casa fria e silenciosa, encarando o bilhete, o bolo, o vazio que antes se chamava lar, e não chorei. Não gritei. Abri o aplicativo de imóveis no celular. E bem no meio daquela cozinha arruinada, vendi a casa. Ali mesmo. Em menos de 10 minutos. Sem drama. Sem aviso. E isso foi só o começo. Porque no andar de cima, no sótão, havia uma caixa que eles deviam ter queimado. Mas não queimaram. E agora? Agora tudo mudou. Nos 3 primeiros anos depois da faculdade, enviei dinheiro para casa todos os meses. Começou com contrabarra cifrão 500. Só até a gente se recuperar, disse meu pai. Olivia tinha acabado de perder o emprego, de novo. Os remédios da mamãe não eram cobertos. O encanamento estava vazando. E aparentemente eu era o único da família inteira com uma conta PayPal funcionando. Depois virou contrabarra cifrão 1.000. Depois contrabarra cifrão 2.000. Me mudei para um lugar menor só para conseguir acompanhar. Eles chamavam de ajuda. Eu chamava de obrigação. Até deixar de ser uma escolha. Paguei pela faculdade de enfermagem da Olivia. Ela largou no 2º semestre. Comprei uma nova transmissão pro caminhão do meu pai. Ele vendeu 3 meses depois para investir em criptomoeda. Mamãe dizia que estavam guardando dinheiro para aposentadoria. Mas de alguma forma, acabaram em cabo no aniversário da Olivia, não no meu. E eu não disse uma palavra. Porque foi isso que me ensinaram a fazer. Eu era o confiável. O investimento. Nunca disseram obrigado. Nenhuma vez. Quando transferi contrabarra cifrão 8.000 numa emergência de imposto da propriedade, tudo que recebi foi um emoji de joinha do meu pai e um meme da Olivia. Família é quando sua carteira não precisa de senha. Era para ser uma piada. Mas no ano passado, parei de rir. Me convidaram pro Natal. Não fui. O trabalho estava me sufocando. Disse que talvez participasse por Zoom, que mandaria os presentes antes. Nunca responderam. Em vez disso, no dia de Natal, entrei no Facebook e vi uma foto deles de pijamas combinando, debaixo de uma árvore enorme, abrindo presentes. Meus presentes. Legenda, em juntos com as pessoas que mais importam. As marcações? Olivia, mamãe, papai, até o namorado da Olivia, Brian. Eu não. Nem sequer uma menção. Comentei em Feliz Natal. O comentário foi apagado. 2 semanas depois, recebi uma mensagem da Olivia. Ei, você pode me ajudar com o depósito do apartamento? Te pago na próxima restituição.
Te amo. Isso foi antes do roubo. Antes de eu voar de volta. Antes de abrir o sótão e encontrar a caixa. Mas vamos voltar um pouco. Porque antes do sótão, veio o grupo. Me adicionaram a um novo grupo da família. Pensei em talvez seja um gesto de paz. Não. Era Olivia mandando selfies da casa nova. Taça de champanhe na mão. Legenda e manifestação funciona. Meu pai respondeu em você merece, minha princesa. Mamãe completou e não poderia ter acontecido com filha melhor. E então, Olivia soltou a bomba. Compramos o AP, graças ao nosso investidor silencioso favorito. Ela anexou uma captura de tela. Era a minha conta bancária. Não era falsa. Não era montagem. Era a minha conta real. Até os centavos, em contrabarra cifrão 134.712 sacados. 3 transações separadas. Limpo. Cirúrgico. Roubado. E então, o comentário que fez minha pele gelar. Tudo o que precisou foi um pouco de mágica com senhas. Abençoado seja o talento dele com tecnologia. Eles sabiam. Sabiam minhas perguntas de segurança. Sabiam os backups de autenticação em 2 fatores. Me usaram como peão e riram enquanto faziam isso. E eu nem sabia o quão fundo ia até subir no sótão. Quando vendi a casa naquela noite, pedi ao corretor uma semana para pegar minhas coisas. Queria olhar uma última vez. Foi quando encontrei a caixa. Marcada em Impostos 2021. Dentro. Nada de impostos. Só arquivos. Fotos. Capturas de tela. Impressões antigas de meus e-mails. Coisas pessoais. Mensagens com minha ex. Até um diário antigo que eu tinha escaneado pro Evernote, de alguma forma, impresso. E uma segunda pasta. Plano B, caso ele descubra. Estava cheia de provas falsas. Fotos da Olivia com hematomas, Photoshop óbvio se você olhasse de perto. E-mails meus que nunca escrevi. Uma carta falsa confessando culpa, com minha assinatura escaneada e colada no fim. Eles estavam prontos. Iam me incriminar. Se eu tivesse ido à polícia, eles tinham uma história alternativa em que eu era mentalmente instável, que tinha um histórico de comportamento violento e controlador. A Olivia tinha declarações pré-escritas. Mamãe, anotações. Meu pai, áudios editados com inteligência artificial. Eles não apenas se aproveitaram. Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. Mas eu não entrei em pânico. Digitalizei tudo. Fiz backup. Salvei na nuvem. Depois enviei para um amigo advogado em Boston com o assunto em se algo acontecer comigo, comece por aqui. Na manhã seguinte, fiz meu verdadeiro movimento. Liguei pro corretor. Cancele a venda, eu disse. Vamos fechar à vista e rápido. Porque agora, não era só sobre sair. Era sobre responsabilização. E isso começaria com um jantar que eles jamais esperavam. Eles acharam que eu ia assumir. Que eu ia calar a boca, lamber minhas feridas e voar de volta pro outro lado do oceano como um bom bode expiatório. Em vez disso, enviei uma mensagem em grupo na noite seguinte. Jantar. 19 horas, mesmo lugar onde me passaram a perna. Tragam todos. Olivia respondeu com um emoji rindo. Mamãe, vamos evitar drama, querido. Papai. Escreveu apenas, se for se desculpar, chegue mais cedo. Perfeito. Reservei uma sala privativa no fundo de um restaurante no centro, o mesmo onde eles tinham comemorado a falsa compra do apartamento da Olivia no mês anterior. Avisei a equipe para garantir privacidade. Avisei meu amigo advogado para ficar sentado no bar, por perto. E deixei o envelope sobre a mesa, com tudo dentro. Às 18h56, eles entraram. Olivia primeiro, maquiagem impecável, vestido branco justo, bolsa de grife que eu sabia que havia pago. Mamãe atrás, tensa, escaneando o ambiente como se estivesse entrando numa intervenção. Papai por último, ombros erguidos, confiança falsa no andar. Já estava com a cara fechada antes mesmo de sentar. Você tem 5 minutos, ele rosnou. Sorri. Talvez queira dobrar esse tempo. Ninguém pediu comida. Não deixei. Coloquei o envelope na mesa e empurrei para frente. Olivia riu. O que é isso? Documentos de divórcio? Não, eu disse. É a verdade. Peguei o celular e apertei play. No começo era só áudio, tosco, com chiado, mas reconhecível. Minha voz. Não estou confortável em transferir esse valor sem documentos. Depois a voz da Olivia. Ah, qual é, para de ser tão controlador? É a família.
O clipe acabou. O sorriso da Olivia começou a tremer. Então o próximo arquivo. Uma gravação de tela do Messenger do Facebook dela. Ela digitando. Ele nem vai notar. Nunca verifique os backups. Dei-o no carimbo de horário. Os olhos do meu pai se estreitaram. Não sei o que isso supostamente prova, ele resmungou. Me inclinei para frente. Tudo bem. Vamos direto ao ponto. Tirei da pasta os prints que estavam no sótão. E-mails. Fotos. As mensagens forjadas. Depois puxei mais uma coisa. O pendrive. O rosto da Olivia perdeu a cor. Você fuçou minhas coisas? Não, eu disse. Você deixou tudo no meu sótão. Na minha casa. No HD rotulado não excluir, privado. Meu pai parecia confuso. Que HD? Conectei no pequeno notebook que levei comigo. Uma pasta apareceu na tela. Plano B 2024. Subpastas, e-mails falso, hematomas lote 1, áudio pronto mix. Mamãe sussurrou. O que é isso? Abri a pasta de áudio. Reproduzi o arquivo chamado Ameaça Mix 2. Minha voz saiu, entrecortada e artificial. Você não é nada. Sempre te odiei, some da minha vida. Era risível. Qualquer um que ouvisse por mais de 5 segundos perceberia. O tom da fala mudava no meio da frase. O ruído de fundo era completamente diferente. Mas eles tinham guardado tudo. Quem fez isso? Gritou meu pai. Olivia ficou em silêncio. Virei a tela para eles e reproduzi a gravação de tela em Olivia editando a forma de onda no notebook. Dava para ver o nome de usuário dela no canto. Vocês tentaram me incriminar, eu disse com calma. Com áudio falso, e-mails falsos, prints forjados, e planejavam usar tudo se eu ousasse reagir. Vocês invadiram meus arquivos. Ela gritou de repente. Você deixou tudo na minha propriedade. Numa caixa que eu paguei? Numa casa da qual vocês me roubaram? Então fiz a última coisa. Abri o aplicativo de gravação no meu celular. Não vim aqui só para mostrar o que vocês fizeram. Vim para mostrar o que vai acontecer agora. Apertei gravar e coloquei o celular sobre a mesa. Meu pai rosnou. Desliga isso. Diga oi, sorri. Estamos sendo gravados. Eles se mexeram, desconfortáveis. Olivia tentou derrubar o celular com um tapa, mas segurei o pulso dela no ar. Se tocar de novo, vou escalar isso legalmente. Foi aí que tudo começou a desmoronar. Mamãe sussurrou. A gente não queria que chegasse tão longe. Olhei direto para ela. Até onde vocês queriam chegar? Quando esvaziaram minha conta? Quando montaram um dossiê contra mim? Quando assinaram meu nome na transferência do apartamento sem nem perguntar? Meu pai se levantou de repente, a cadeira arrastando. Você nunca agradeceu nada. Depois de tudo que fizemos. Vocês não fizeram nada, gritei, levantando também. Vocês tomaram. Mentiram. Lavaram as mãos enquanto tudo que eu construí era destruído. Olivia pegou a bolsa, como se fosse sair correndo. Eu disse. Se fosse você, eu me sentava. Ainda não terminamos. Foi quando a porta se abriu de novo, e minha acompanhante entrou. O nome dela era Kelly. Ex-colega de quarto da Olivia. A mesma que Olivia tentou incriminar ano passado pelo laptop sumido. Kelly tinha a verdadeira história. Convidei ela para o jantar. Oi, Olivia, disse Kelly, doce. Sentiu minha falta? Olivia congelou. Virei de volta para a mesa. Kelly me entregou os arquivos de áudio originais que você editou. Os e-mails falsificados. Até as mensagens onde você se gabava de como era fácil bancar a sonsa. Meu pai olhou para Olivia como se ela tivesse explodido na frente dele. Ela sussurrou. Ela tá mentindo. Kelly pegou o celular. Então por que seu rosto tá nesse vídeo, dizendo eu sei fingir hematomas? Com data. Sem edição. Sentei devagar, juntei as mãos sobre a mesa. Você não precisa admitir nada hoje. Mas aqui está o que vai acontecer. Toquei no envelope. Esse pacote vai para a polícia. Esse pendrive vai pro meu advogado. E cada arquivo, cada mentira, já foi salvo 10 vezes. Você não teria coragem, sussurrou meu pai. Me inclinei. Eu já tive. Mamãe começou a chorar. Olivia tremia. Meu pai apenas ficou parado, punhos cerrados, derrotado. Vocês usaram meu dinheiro para comprar um apartamento para ela? Falei em voz baixa.
Tentaram me apagar. Agora sou eu que estou saindo, para sempre. Peguei meu casaco, guardei o pendrive no bolso, olhei nos olhos de cada um. Não sou mais filho de vocês. Vocês não são mais minha família. Não fazem mais parte da minha vida. E fui embora. Kelly me acompanhou. Deixamos eles lá, no silêncio, nas histórias falsas, no colapso deles. Lá fora, o ar estava frio. Limpo. E pela primeira vez em 7 anos, respirei como um homem livre. Não saí apenas de um restaurante. Entrei numa sala de estratégia. Na manhã seguinte, o envelope, o pendrive e um resumo de 10 páginas estavam na mesa do detetive Alvarez, da divisão de crimes financeiros. No começo, ele deu aquele sorriso de canto, o tipo de expressão que se dá ao ouvir disputa por dinheiro em família. Mas então ele deu play no primeiro áudio. E nunca mais sorriu depois disso. Perguntou se eu tinha mais. Entreguei um resumo impresso das transferências bancárias, todas ligadas às minhas credenciais roubadas, minhas contas hackeadas e os documentos do financiamento do apartamento, assinados com meu nome completo. Forjados. Carimbados. Usados. Você sabe que isso pode ter consequências legais sérias, certo? Ele disse, levantando as sobrancelhas. Sei exatamente o que isso é, respondi. E estou prestando queixa. Ele assentiu devagar. Isso pode ficar feio. Sorri. É o que eu estou esperando. Em menos de 48 horas, recebi a primeira confirmação. O apartamento que Olivia comprou com meu dinheiro estava sob investigação financeira imediata. Título bloqueado, denúncia de fraude pendente. Transferências de propriedade temporariamente congeladas. O apartamento do qual ela se gabava no Instagram? Agora, intocável legalmente. Depois veio a segunda onda. Entrei com um processo civil. Roubo de identidade. Danos financeiros. Má-fé comprovada. Meu advogado anexou todas as provas do HD do sótão, inclusive os áudios falsificados, os e-mails forjados e a pasta de planejamento intitulada literalmente, em caso ele descubra. Entregamos os documentos a Olivia às 8h02 da manhã. Em uma segunda-feira. Ela estava de roupão. O oficial de justiça disse que ela gritou. O pai foi o próximo. Ele não sabia que eu tinha encontrado as declarações de imposto forjadas. Veja bem, quando eles pegaram meu dinheiro, também passaram por 3 contas, e uma delas era a conta da empresa dele, o que significava que ele declarou os fundos roubados como receita. Esse pequeno descuido transformou meu caso em uma questão federal. Fraude fiscal. Fraude bancária. Sonegação. Ele recebeu a carta por entregador. Com aviso de recebimento. A assinatura obrigatória. Ele se recusou a assinar. Não importou. No dia seguinte, meu advogado recebeu uma mensagem de voz do advogado dele. Podemos conversar sobre um acordo? Eu disse que eles podiam conversar com o juiz. Minha mãe foi a última a reagir. Achei que ela fosse ficar em silêncio, se esconder atrás do típico eu não sabia. Mas 2 dias depois, ela postou um texto no Facebook com 3 parágrafos em fundo branco. Letras pretas. Às vezes seus filhos se viram contra você, não importa o quanto você os ame. Criei os meus sozinha, quando ninguém mais quis. Estive ao lado deles em todas as dificuldades. E é assim que me retribuem. Ele está processando a própria família. Por dinheiro. Se você me conhece, sabe a verdade. Teve 63 curtidas. Todos parentes. Todos cúmplices. O que eles não sabiam era que eu já tinha enviado um pacote separado para o conselho tutelar. Por que lembra do apartamento? Olivia tinha guarda dos 2 filhos. Os mesmos filhos que ela deixava sozinhos durante as viagens com as amigas enquanto eu bancava tudo. Prints. Datas. Fotos. O caso foi aberto em 72 horas. Eu nem precisei falar. Os prints falaram por mim. E ainda assim, nenhum deles me ligou. Não para pedir desculpas. Não para negar. Só silêncio. Até que a notícia saiu. Jornal local. Uma coluna pequena na seção metropolitana. Disputa familiar por imóvel gera investigação de fraude. Roubo de identidade no centro do processo civil. Sem nomes. Mas a foto era inconfundível. Olivia nos degraus do fórum. Óculos escuros, moletom com capuz, cabeça baixa. Naquela mesma noite, recebi uma mensagem de voz dela. Não uma ligação. Só a gravação. Você destruiu tudo. Tá feliz agora? Você sempre foi invejoso. Salvei. A adicionei à pasta. Chamei de palavras finais.
Mas a verdadeira satisfação não veio dos processos, nem do bloqueio do apartamento, nem das datas no tribunal. Veio de vê-los desesperados. Meu pai tentou vender um dos caminhões, mas descobriu as contas congeladas. Olivia tentou anunciar o apartamento para aluguel. Foi negado. Sinalizado por disputa financeira. Mamãe criou uma vaquinha online. Título: E mãe solteira sendo atacada por filho distante. Arrecadou $47. 47, não respondi. Não comentei. Só continuei construindo. Porque enquanto eles brincavam de vítimas, eu avançava. Lancei meu projeto. Aquele que adiei por anos porque eles sempre precisavam de algo. Minha própria empresa. Pequena, ágil, consultoria digital. Totalmente remota. Chamei de Recovery Group. Escolhi o nome por 2 motivos. Primeiro, porque era o que eu estava fazendo. Me recuperando. Segundo, porque eu sabia que um dia Olivia iria procurar no Google e ver que não foi convidada. Não contei pra ninguém, mas meu primeiro cliente, uma ONG de combate ao crime cibernético, me chamou para falar num evento na primavera. Título do painel: O que acontece quando a ameaça vem de dentro da própria casa? Aceitei, e quando assinei o contrato de palestrante, usei uma nova assinatura. Uma que nunca tinha usado antes. Uma que eles não podiam falsificar. Porque eles não me possuíam mais. Uma semana depois de eu sair do restaurante, chegou um envelope. Tamanho jurídico. Etiqueta escrita à mão. Sem remetente. Dentro, uma carta, não do tribunal, mas do advogado dos meus pais. Tom suave, patético, escorregadio. Considerando o estado emocional de todas as partes envolvidas, nossos clientes acreditam que seria razoável explorar uma resolução menos adversarial para a questão em pauta. Eles queriam sair. Sem consequências. Sem responsabilidade. Achavam que talvez eu esfriasse a cabeça. Que talvez eu lembrasse dos aniversários. Que talvez eu cedesse. Eles ainda não entenderam. Não respondi. Fui para a internet. Para uma pequena ONG que salvei nos favoritos meses atrás, a Restart Initiative. Focada em ajudar adultos a se recuperar de abusos financeiros e emocionais vindos da família. A página de doações tinha uma única frase: devolva o que tiraram de você, e recupere o que é seu. Digitei o valor em 1340. Deliberado. Simbólico. Cada número importava. 134, o número de milhares que eles me roubaram. 0, o número de segundas chances que ainda tenho para dar. Cliquei em doar. A confirmação apareceu. Doação concluída. Doador em anônimo. Tirei um print. Postei no Instagram. Sem legenda. Só o recibo. Fundo cinza. As palavras em $1340. Obrigado pelo seu apoio. 30 minutos depois, minha mãe ligou. Não atendi. 1 hora depois, Olivia mandou mensagem. O que é esse post? Isso é outro ataque? Nem abri a mensagem. Apenas bloqueei ela. Na manhã seguinte, atualizei o site da minha empresa. Apenas uma frase sob o logotipo. Algumas famílias te destroem. Outras te ensinam a reconstruir. Sem nomes. Sem explicações. Apenas a verdade. Naquela noite, Jake, o ex da Olivia, me mandou uma mensagem pela primeira vez em meses. Vi o que você postou. Cara, você realmente colocou um ponto final. Respondi. Eu não coloquei um fim. Eu cresci além disso. E essa era a diferença. Não houve explosão. Nem confronto final. Nenhum drama de tribunal com testemunhas gritando. Há apenas silêncio. Um silêncio bonito, denso, inquebrável. Eles pararam de ligar. Pararam de postar. Pararam de fingir. Eu tinha saído do alcance deles e entrado na minha própria vida. Mudei de número. Me mudei para o apartamento que vinha reformando em silêncio há meses. Até o cachorro, aquele que originalmente tinha comprado de presente para Olivia, agora morava comigo. O nome dele era Chance. Porque todo mundo merece pelo menos uma chance. Mas nem todo mundo merece 2. Essa manhã, me sentei à janela com café e silêncio. Sem grupos falsos. Sem ligações pedindo ajuda. Sem obrigações disfarçadas de amor. Há apenas paz. Abri o HD, aquele do sótão, pela última vez. Passei por cada pasta. Cada mentira, cada arquivo de áudio editado, print falso, traição digital, e apaguei todos, um por um, até restar apenas um único arquivo. O nome dele era family.mp3.
Cliquei com o botão direito, excluir, depois esvaziei a lixeira. A tela perguntou: tem certeza de que deseja excluir Family.mp3 permanentemente? Ri. Não porque fosse engraçado, mas porque era perfeito. Sim. Tenho certeza. Eles levaram tudo o que conseguiram. Então eu transformei isso em algo que eles nunca terão. Paz. Não apenas ausência de ruído. A ausência deles. Eu não sou mais o plano reserva. Nem o investidor. Nem o consertador. Nem o filho que eles podem envergonhar ou chamar quando convém. Sou apenas um homem agora. Um homem com silêncio. E um recibo.